quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. É a palavra de Deus para o coração da gente. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. E o tema desta manhã é: você está sob ataques espirituais. Aprenda a se defender. Olha para mim. Você está sob ataques espirituais. Aprenda a se defender. Alguns desses ataques nós conseguimos observar, conseguimos dimensionar, conseguimos perceber. São ataques que nos alcançam, nos atingem. Então a gente pode de alguma forma sofrer aquele ataque e dizer: olha, eu sofri. Em outras ocasiões, nós não sabemos que fomos atacados, mas a nossa resistência começa a ser minada. Quando a resistência começa a ser minada, a chance de nós sermos dominados é enorme. Você está sob ataques espirituais. Aprenda a se defender. Eu quero compartilhar com vocês hoje 4 atitudes para se defender de ataques espirituais. Você está sob ataques espirituais. Aprenda a se defender. Vou compartilhar com vocês 4 atitudes para se defender. Mas antes eu quero lembrá-los que a Bíblia fala de lutas espirituais. A Bíblia narra lutas espirituais. No livro de Gálatas, Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo registra: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O próprio apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele faz uma descrição maravilhosa: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas apesar dessas descrições e de tantas outras, existem pessoas que desprezam essa realidade espiritual. Desprezam essa realidade espiritual. Então eu quero te dar um exemplo, só para você interagir. Supondo que na cidade onde você mora tem uma região muito braba, uma região perigosa. A gente poderia chamar numa conversa nossa: olha, aquilo não vale não, que ele é a faixa de Gaza, um lugar perigosíssimo. Só que você, apesar de ouvir a orientação, ouvir a recomendação, você insiste e vai. A chance de você ser atacado, porque apesar de ter sido avisado, você manteve o seu curso firme, apesar de todas as orientações, a chance de você ser atacado é grande. E não vai dizer que não foi avisado: ninguém me falou. Existe uma realidade espiritual que, se for desprezada, resultará em grandes perdas e sequelas profundas. Nesse assunto nós temos pelo menos 3 olhares. O primeiro olhar: os que não acreditam e vivem como se o diabo não existisse. Os que não acreditam e vivem como se o diabo não existisse, ainda que existam textos bíblicos suficientes para comprovar isso. Segundo, os que acreditam, mas exageram. Os que acreditam e exageram são aqueles que veem ação diabólica em tudo. Tudo está vendo uma ação do inimigo. É o exagero. O terceiro e último olhar são os que acreditam, porém eles se fundamentam somente no que diz a Bíblia e primam pelo equilíbrio. Ele se fundamenta somente no que diz a Bíblia e prima pelo equilíbrio. É nesse grupo que nós precisamos entrar. Neste grupo. E é neste grupo que nós vamos ler o texto bíblico de Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10, que diz assim a palavra do nosso Deus e Pai:
Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja o que diz o versículo 7. Acompanhe a leitura, se puder, leia junto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. O que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que essa é uma batalha real e verdadeira, que você está sob ataques espirituais e que você precisa aprender a se defender. Você está sob ataques espirituais, aprenda a se defender. Falei de 4 atitudes. A primeira atitude está no texto bíblico, versículo 7. Sujeite-se a Deus. Sujeite-se a Deus. Essa é uma batalha, irmãos, essa é uma batalha da qual nós pouco sabemos, da qual nós temos poucas informações. É uma batalha espiritual, ela ocorre numa dimensão espiritual. Toda a nossa estratégia humana, ela não funciona contra essas ações espirituais. Nós não temos em nós antídoto, nós não temos em nós defesa para resistir a esses ataques espirituais. Não há, olha bem, não há no ser humano capacidade de resistir a esses ataques espirituais. Nós não temos isso em nós. Nós precisamos da ajuda de alguém. E é por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor dos Senhores, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Nós não temos condições de resistir, porque não há em nós defesa suficiente para isso, mas nós sabemos quem pode nos defender. Portanto, como diz a Bíblia, sujeite-se a Deus. A ideia é simples. Vai ter uma guerra, uma batalha, que é real. Eu não tenho condições de resistir, eu não tenho armas, eu não tenho estratégia, eu não tenho força, mas eu sei quem tem. O que você faz? Vamos ouvi-lo, vamos saber quais são as suas orientações, quais são suas estratégias, vamos estar atrás dele. Ele vai nos conduzir, ele vai abrindo as portas, ele vai derrotando o inimigo, nós vamos atrás dele. Sujeite-se ao Senhor. Mas há um problema da autossuficiência que bate à nossa porta, porque alguns de nós achamos que podemos resistir sozinhos. Algumas pessoas acham que poderão resistir sozinhas. Isso já é fruto de pretensão, de altivez, de soberba, de orgulho, e tudo isso gera e precede a queda. Sujeição, meus irmãos, é o mesmo que submissão. Sujeição é o mesmo que submissão, e também pode ser compreendida nesse texto como obediência. Não adianta dizer assim: Senhor, eu para vencer essa batalha, eu me sujeito ao Senhor, mas não obedece. Se sujeita ao Senhor, mas não obedece, não é sujeição. Sujeitar ao Senhor é submissão e é obediência, é se render, é estar ali nos seus pés ou aos seus pés, é dobrar-se diante dele, é clamar ao Senhor: Senhor, a minha vontade não importa, importa a vontade do Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, eu me submeto, eu me sujeito ao Senhor. É importante que ele cresça e que a gente diminua. Onde eu deixo o meu suposto saber de lado,
onde eu vou buscar aquilo que a Bíblia diz, e eu me abrigo na palavra dele, eu me escondo atrás dele. Para sujeitar-se a Deus é necessário que você diga isso para ele, e que você coloque isso em prática, ao dizer: Senhor, eu quero me sujeitar ao Senhor, eu assumo a minha posição de submissão. Alguns dos nossos meninos estão nos acompanhando, serviram o exército, outros são até militares, estão aí na ativa. Aqueles que serviram o exército sabem a importância que há na hierarquia, na voz de comando. Quem é que está conduzindo a missão? A quem eu vou me submeter? Quem é a autoridade aqui? Quando se estabelece o princípio da autoridade, da submissão, da hierarquia, quando nós compreendemos isso no trabalho, no lar, na nossa casa, quando nós compreendemos que no reino de Deus existe a importância dele ser aquele que é a voz, ele é quem é a autoridade, ele é quem dá a voz de comando, nós estamos sob e após ele, após o Senhor e sob o Senhor, ele é que comanda, portanto, a primeira atitude para vencer e resistir a essa batalha espiritual, essa guerra espiritual, esses ataques espirituais. A primeira atitude é: sujeite-se a Deus. Você pode falar comigo? A primeira atitude é: sujeite-se a Deus. Você está sob ataques espirituais, aprenda a se defender. Vou te dar 4 atitudes. A primeira atitude é: sujeite-se a Deus. A segunda atitude é: resista ao diabo. Por que será que esta frase está exatamente assim? Resista ao diabo. Cá entre nós, você conhece sim alguém sã, consciência, normal, em que você diz para ele assim, não dê lugar ao diabo, que é um texto que nós vamos ler, e a pessoa diz assim: não, eu quero dar sim. Ninguém em sã consciência diz isso, a não ser que tenha uma perversão espiritual envolvida nisso, uma pessoa já consumida, possessa, ou cheia de opressão, para dizer uma coisa dessa. Então por que é que a Bíblia diz: resista ao diabo? Resista ao diabo. Eu aprendi a não brincar com fogo. Você aprendeu isso ou não? Eu aprendi com dor. Eu gostava de fogo. Eu era meio que incendiário. Eu gostava de fazer experiência. Um dia eu peguei um vidro de álcool vazio já, para fazer a experiência de uma bombinha, sabe, para colocar ali dentro. Para que isso acontecesse, 2 pessoas estavam ali. Uma segurou o vidro ali, o pote ali de álcool vazio, garrafa vazia, e eu fui acender. Então eu acendi, e quando eu fiz assim, porque tem que botar assim, porque tem um bico fino, quando eu fiz assim, explodiu, e eu aprendi a não brigar com fogo, com muita dor. Como aprendi a não brincar com a água, com o mar, porque as correntes do mar são traiçoeiras. Como aprendi que quando chove, inunda um lugar, você precisa ter cuidados especiais com os buracos que a pista tem, cuidados especiais quando tem um lugar onde enche de água e transborda, e você precisa ter cuidado com todas essas coisas. Ou seja, não brinque com fogo, não brinque com a água. Não brinque com o diabo e as suas artimanhas. Não brinque com o diabo e as suas artimanhas. Ninguém conseguirá resistir ao diabo se não se sujeitar a Deus. Não à toa a construção da frase é essa. A primeira parte é essa: sujeitar-se a Deus. A segunda é resistir ao diabo. Ninguém conseguirá resistir ao diabo sem sujeitar-se a Deus. Não existe frase de impacto, não existe pirlim-pim-pim, não, e se eu disser assim, vou conseguir resistir? Não existe isso no mundo espiritual. Aprendi com um amigo meu que muitas e muitas ocasiões, quando uma pessoa começa a expulsar demônios, ela se sente vaidosa. Uma das estratégias diabólicas é exatamente essa: o diabo possui alguém, aí uma outra pessoa vai lá e expulsa, e essa pessoa que expulsa se sente vaidosa e orgulhosa, e ao sentir vaidosa e orgulhosa, ele caiu.
Em algumas ocasiões essa é uma estratégia. Não se consegue resistir ao diabo, aos seus ataques, às suas influências, às suas artimanhas, às suas ciladas, sem sujeitar-se a Deus. Então quem se sujeita a Deus consegue resistir ao diabo. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa resistência é fruto da ação de Deus. A nossa resistência é fruto da ação de Deus. É Deus em nós. É Deus em nós que nos dá força. É Deus em nós que nos renova. É Deus em nós que nos dá visão, que nos dá discernimento espiritual. Olha para mim, chega aqui, deixa eu te falar um negócio. Nós dois aqui. Discernimento espiritual é fruto do Espírito. Discernir, saber o que é isso. Se isso é uma coisa normal, todo mundo faz, é normal ou é uma estratégia? É normal, uma questão diabólica. O discernimento espiritual é uma fala de Deus através do Espírito Santo em nós para nos ensinar. Olha, não siga por aí, cuidado com isso. Tem gente que chama de intuição. Eu estou seguindo a minha intuição. Eu não descarto intuição nunca. Intuição é uma coisa boa, mas erra. Sabe aquela expressão, não vou com a sua cara? É intuição, mas é fruto de quê? Alguém com aquela cara que parece com alguém que eu conheço. Tem uma série de explicações que eu não vou entrar nelas. Eu só estou dizendo que o discernimento espiritual não é fruto da intuição humana. Discernimento espiritual não é fruto da minha inteligência, nem da sua inteligência, é do Espírito Santo. Algumas ações diabólicas, elas vêm travestidas de coisas boas, aliás, se não todas, a maioria. Nós só vamos compreender em razão da ação do Espírito Santo em nós e dentro de nós. É por isso que Efésios capítulo 4, versículo 27, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Vou dar uma ilustração, só para você imaginar. Imagine bem que você tem uma moto, tem uma bicicleta. Aí você está passando, o diabo vai lá e faz um sinal. Você vai parar para dar carona para ele? Botar no teu carro? Lá na sua casa? Que isso, reverendo? Deus me livre e guarde. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, amém. Quais são as portas abertas para a ação do inimigo? Preste atenção. Algumas pessoas estão abrindo portas para a ação do inimigo quando se entregam àquilo que nos faz mal espiritualmente. Aquilo que nós estamos conscientes, que nós sabemos que são coisas que nos afastam de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Resista ao diabo, resista ao pecado, resista às tentações. Começa onde? Sujeitar-se a Deus. Nós estamos sob ataque o tempo inteiro, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa carne. Tem gente que agora nessa época quer matar alguém. Quer matar alguém. Entrou na quarentena e você não sabia, a sua sogra ia ficar na sua casa. E não pode sair. E você já pensou em várias coisas. Já passou na sua mente uma série de histórias. E você diz: o cachorro do vizinho, estou falando do animal, que você nunca ouviu latir, mas o cachorro ganhou nesses dias um dom, e começa a latir sem parar. Ele late de manhã, ele late à tarde, ele late à noite, 3 vezes ao dia, parece. E você olha para o cachorro, você pensa no cachorro. Não vou dizer o que você pensa, que você é uma pessoa boazinha. Você olha para o lado e não aguenta mais, não vê alternativa. Quantos ataques nós estamos sofrendo? Quantos ataques acontecem na nossa carne? Sabe por quê? Porque em momentos de crise, está comprovado, em momentos de crise, nós começamos a abrir uma brecha para algumas coisas para as quais nós não abriríamos antes. É como se nós tivéssemos que compensar, e nós compensássemos essa pressão, abrindo as portas para algumas coisas. Preste atenção nisso. Primeira atitude: sujeite-se a Deus. Segunda atitude: resistir ao diabo, e ele
fugirá de vós. A resistência é fundamental e a única forma é sujeitar-se a Deus. Vai apertando um pouco mais. Sujeite-se a Deus, primeira atitude. Segunda atitude, anote aí, resista ao diabo. Terceira atitude, chegue para mais perto de Deus. Chegue para mais perto de Deus. Veja o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tem uma música antiga, um hino, cântico, eu não sei cantar, eu sei a letra, mas é mais ou menos assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, certo? Mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto de Deus, chega mais perto. Tive uma experiência com Deus há alguns anos, muito forte, orando a Deus, pedindo ao Senhor uma resposta de alguma coisa, e depois de muito tempo de oração, muitos dias, semanas, de oração, numa determinada noite, veio ao meu coração a resposta do Senhor. E quando veio a resposta do Senhor, comecei a pular, sozinho, com alegria, celebrando: obrigado, Senhor, que o Senhor falou comigo. E depois que eu vibrei, eu fiquei com uma dúvida. E eu disse assim: mas, Senhor, é isso ou é aquilo? Aí eu ouvi Deus falando comigo assim: chega mais perto. Nunca mais esqueci. Chegue mais perto de Deus. O conceito é de santificação. Veja o finalzinho do versículo 8: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O conceito de santificação é destacado nesse texto. Veja, a única possibilidade de haver santificação é aquilo que eu chamo de espírito santificação. Se o espírito não me santificar, eu não serei santificado. Só que santificação, ela tem duas mãos aqui. A primeira é a ação do Espírito Santo, aquele que me convence do pecado. Ih, rapaz, não sabia que estava errado, não. Já conversou com uma pessoa assim? Já conversou que você ensinou uma coisa? Ué, não pode? Não pode. Não sabia. Meu Deus, me desculpa, eu não sabia. Você está entendendo? Quem faz isso em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E aí tem o Espírito Santo, que agora está em mim, e agora eu tenho a minha vontade também. Eu quero e eu vou lutar para viver uma vida santificada. Está entendendo o texto? Então a santificação, que significa uma separação, eu sou separado, eu me separo, eu me preservo, eu me reservo daquilo que desagrada ao Senhor. Portanto, quando eu lido com isso, eu estou vivendo esse processo de santificação que permitirá a resistência ao diabo e ele vai fugir de mim. Agora presta atenção numa coisa: não confunda chegar-se a Deus como chegar mais perto da religiosidade. Práticas religiosas, exteriores ou temporárias, não são suficientes para vencer essa guerra. Pessoas são religiosas, todos nós somos, mas a religiosidade não é suficiente. Eu preciso de vida espiritual, é mais profundo. O teto da religiosidade é aqui. Eu preciso ir mais alto, eu preciso ir mais fundo, eu preciso mergulhar na presença do Senhor, eu preciso voar na presença de Deus. E aqui duas questões são muito importantes. Ele faz um destaque em dois lugares onde a purificação, a ação da purificação é mencionada: mãos e coração. É uma coisa muito interessante o versículo 8: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Há quem não se julgue pecador. Eu leio o texto e cada vez que eu leio a Bíblia eu vejo que eu sou pecador. Aliás, Jesus só veio porque eu sou pecador. E quando eu sou perdoado pelo sangue de Cristo, eu não deixei de ser pecador. Eu sou um pecador remido, perdoado, alcançado pela graça. Mas eu preciso confessar os meus pecados e abandonar os meus pecados, porque é assim que a Bíblia me ensina. E ela fala de purificação de mãos. E é curioso, porque isso era algo fundamental para a adoração a Deus. E purificar as mãos tem um quê de atitude, tem um quê da minha parte, né? Agora, se isso se torna uma coisa exterior ou superficial, restrita ao tempo ou lugar da adoração, não adianta nada. Então, vai começar o culto: Senhor, perdoa os meus pecados. Não adianta nada.
tem que pedir perdão o tempo inteiro, uma caminhada com o Senhor. Nas religiões orientais, a purificação é muito comum, inclusive com tanque. As pessoas entravam num lado e saíam no outro lado, e já saiu na cabeça delas purificadas. No esforço da purificação promovida pela água, mas não é essa purificação que Tiago fala. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, fala que nós temos que ter as nossas mãos limpas. E quando se fala de mãos limpas, eu não consigo esquecer de Davi, cujas mãos estavam cheias de sangue, e ele não pôde construir o templo, ou mesmo quando o profeta Isaías fala das pessoas que iam à presença de Deus, mas cujas mãos também estavam sujas. Veja, há uma necessidade de viver essa purificação das nossas mãos. Nós temos que ter uma vida que agrade ao Senhor. Aquilo que eu tocar, aquilo que eu fizer, seja algo para a glória de Deus. Então é necessário que haja uma purificação. Mas aperta um pouco mais, meus irmãos, porque além de purificar as mãos, diz que tem que limpar o coração. E aqui está a purificação do coração, que é moldado por Deus. O coração é o centro das nossas emoções. Coração, dizem, é terra estranha, ou terra que ninguém pisa. Coração dos outros é assim. Que coração é esse, meu Deus? E que história é essa de ânimo dobre? Como é que eu posso ter o meu coração limpo se eu estiver com ânimo dobre? Que história é essa? Veja, numa guerra, entenda, deve-se confiar no Senhor e desconfiar quando tudo parece calmo demais. Sabe quando aquele negócio está tudo calmo demais? Abre o teu olho. Abre o teu olho. Porque quando tudo está calmo demais é porque tem alguma coisa acontecendo. Na guerra é assim. Os historiadores relatam isso. Os caras estão lá na guerra. E diz assim, está tudo calmo. Alguém diz, ei, está tudo calmo. O comandante diz, está tudo calmo demais. Preste bem atenção nisso. Numa luta, nós precisamos compreender, como diz o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não basta cuidar das mãos, é preciso cuidar do coração. É preciso clamar ao Senhor para que o coração seja purificado. Deixa eu te dizer uma coisa, vou te dar um exemplo. Você aprende nas Escrituras que não pode falar mal da vida dos outros, beleza? Está na Bíblia, tá? Maledicência é uma das coisas que Deus abomina. Maledicência, Deus abomina. Aí você aprendeu, aí você não fala, mas pensa. Está lá no pensamento. Fiz um teatro uma vez que era muito interessante, que eu me fundamentei num filme antigo do Jerry Lewis, um filme na época do Proibido Ricardo, gostava muito de ver Jerry Lewis, e aí eu peguei a ideia e eu gravava as coisas antes, então eu gravava alguns textos e colocava lá no som, combinava com a equipe, aí vinha um rapaz, aí no teatro eu encontrava com ele, você é fulano, quanto tempo que eu não te vejo, rapaz, estava com saudade de você. Aí quando eu falava isso, eu falava ali, entrava a voz dizendo assim, Deus me livre, não aguento esse cara. Aí ele olhava, o que foi? Eu falei, não falei nada. Falou sim, eu ouvi sua voz. Não. Sabe por quê? Isso era uma representação do coração, da mente. Então não basta resolver, maledicência, vou ficar com esse exemplo só. Não basta dizer, não basta não dizer, eu preciso tratar o coração. O coração tem, se o coração não for tratado, é só uma questão de tempo para isso entrar em erupção como um vulcão. Seja a área que for da sua vida, cuide disso, não apenas limpe o coração, não apenas purifique as mãos, mas limpe o coração. Mas eu queria lembrar a vocês essa história de ânimo dobre. Ânimo dobre aqui são pessoas indecisas, ou mente dividida. Ânimo dobre é aquela pessoa que hoje ora de um jeito, mas amanhã já esqueceu. Senhor, eu clamo ao Senhor, para que eu não vou fazer mais isso, não farei mais aquilo, não farei mais aquilo outro. Dá 2 dias, está fazendo pior ainda. É ou não é? Sabe por quê? O coração continua sujo, só resolveu a mão. Enquanto não resolver o coração, vai sofrer ataque do inimigo e corre o risco de perder a batalha. É preciso trabalhar o coração. É por isso que a Bíblia diz, purificai as mãos, pecadores.
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, mas não pode ser de forma indecisa, não pode ser com mente dividida, tem que tomar uma decisão, e a decisão é hoje, a decisão é uma decisão. Estou falando bravo assim, porque tem que ter garra para tomar uma decisão, hein? Resolvi, não, tem que resolvi. Você está sob ataques espirituais, aprenda a se defender. Primeira atitude, sujeite-se a Deus. Segunda atitude, resista ao diabo. Terceira atitude, chegue para mais perto de Deus. Quarta atitude, humilhe-se na presença de Deus. Humilhe-se na presença de Deus. Versículos 9 e 10 diz assim, acompanha comigo aí, Tiago, 4, 9 e 10. Afligi-vos. Isso para nós é muito estranho, né? Para o contexto nosso. Afligi-vos, lamentai e chorai. Está todo mundo querendo que a gente fique rindo o tempo inteiro. Até brigam com a gente se a gente não estiver rindo. O que houve? Não, tudo bem não, tem um problema, tem que rir. Converta-se o vosso riso em pranto. Epa, aí enrolou. Eu gosto do contrário. O pranto em riso, é o que eu gosto. Mas converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Meu Deus do céu, e agora, minha gente? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus nos ensina um caminho de quebrantamento. A declaração de Tiago revela que a comunidade não havia compreendido os impactos do pecado na sua vida, não havia compreendido o quanto o pecado destrói. Eu já vi umas reportagens meio doidas. Eu respeito muitos animais, respeito demais. Se eu for num zoológico, como eu já fui, eu não fico botando a mão lá dentro da jaula do leão. Ah, leãozinho. Ah, Daniel te ama, leãozinho. Pelo amor de Deus. Você também não faz isso? Mas tem gente que faz. Tem gente que faz. Você já viu isso? Não já viu isso? A pessoa coloca o braço, aí vem o bicho, age como animal, reage àquela invasão, porque é uma invasão. Está escrito lá, não pode mexer com os animais, a pessoa vai lá e coloca a mão. Então, parece que a comunidade de Tiago também tinha essa ideia, que não tinha noção do impacto que o pecado gera na vida. É como se estivesse brincando. Ah, leãozinho. E aí ele chama de choro, lamento, no lugar do pranto. Esse choro e lamento, esse pranto no lugar do riso. Essa tristeza em vez de alegria pelo pecado, pelas dores que decorrem dele, pelos estragos que ele produz em nossa caminhada com o Senhor, em todos os âmbitos da nossa vida. É preciso sofrer isso e dizer: Senhor, eu não quero isso na minha vida nunca mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Sofra, lute. Seja um guerreiro diante de Deus, em quantas e quantas vezes a nossa confissão de pecados é regada a choro, é lamento. Sabe por quê? Porque o pecado de uma pessoa, ele impacta a vida de muitas outras pessoas. Ouvi do pastor Douglas Gonçalves, querido, contando uma ilustração curiosa. Ele contando que um pai estava no seu apartamento e resolveu se matar. Com um filho pequeno. Ele abraçou a criança, correu para a janela e pulou. Além de toda a cena trágica, a aplicação dele foi muito, muito sábia. Quando um pai cai, há consequências para o filho. Quando uma mãe cai, há consequências para o filho. Quando o marido ou a mulher cai, há consequência para eles, fora a consequência para os seus pais, fora a consequência para os seus parentes. Nós somos um corpo. Quando parte desse corpo se deteriora, parte do corpo se deteriora, o corpo todo sofre, o corpo todo padece.
É por isso que tem que ter uma postura diferente diante de Deus. A igreja não é só lugar de riso, não. É lugar de choro, quebrantamento. É lugar de busca de Deus e de arrependimento verdadeiro e sincero. Eu gosto da festa, da alegria. Sou uma pessoa que celebra a vida com alegria, mas existem momentos que a gente tem que dobrar, chorar, lamentar, arrependimento verdadeiro na presença do Senhor. E a Bíblia termina aqui no versículo 10 dizendo: humilhai-vos, humilhai-vos. Isso é tudo contra o que está sendo ensinado para nós hoje. Porque hoje o que está sendo ensinado para nós é: se exalte, se exalte. Não é isso que a Bíblia diz. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tem gente que se auto-exalta. A Bíblia sabe, ao dizer seja outra boca que te louve, seja outro que te louve. Tem gente que só fala bem de si mesmo o tempo inteiro, não é para falar mal, não precisa falar mal, mas deixa outro te elogiar, deixa outra pessoa te elogiar, pelo amor de Deus. Os que se humilham serão exaltados pelo Senhor. Agora, não confunda exaltação espiritual por pódio. Não confunda exaltação espiritual como reconhecimento público, posição hierárquica. Assim pensavam os fariseus e os escribas. Essa exaltação é algo que vai muito além. Ela foge a qualquer descrição. E somente a conhecerão os que se humilharem na presença do Senhor. Só vai saber que exaltação é essa aqueles que se humilharem. E é essa a postura, é essa a nossa postura de humilhação diante do Senhor, de quebrantamento, de arrependimento sincero e verdadeiro. Sabe para quê? Para resistir a essa batalha. 4 atitudes, e nós vamos orar. Você está sob ataques espirituais. Você está sob ataques espirituais. Aprenda a se defender. Primeira atitude: sujeite-se a Deus. Segunda atitude: resista ao diabo. Lembra que só vai resistir ao diabo quem se sujeitar a Deus. Terceira atitude: chegue para mais perto de Deus. Quarta atitude: humilhe-se na presença de Deus. Você está sob ataques espirituais. Hoje você aprendeu a se defender. São ferramentas, são armas que Deus coloca para nós. Infelizmente, ainda que eu receba essas armas, pode ser que alguém, ao recebê-la, diga: ah, que legal, mas a coloque no canto, ou pendure na parede, ou coloque na estante, ou que faça uma bela foto dela e publica. Essas armas podem ser compartilhadas e devem ser compartilhadas com as pessoas que nós amamos, para que elas conheçam essas armas. E elas devem olhar para a gente e dizer: você aprendeu a usá-las. Você aprendeu a usá-las. Para muita gente é uma dificuldade em se sujeitar a Deus. A minha vontade é o que importa, pastor. Quero desse jeito, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Submissão, obediência, sujeite-se a Deus. Os que se sujeitarem a Deus vão resistir ao diabo, não vão dar lugar ao diabo, não vão brincar com fogo, não vão brincar com as suas artimanhas, terão discernimento espiritual para saber: opa, olha uma estratégia diabólica aí, opa, para gente, calma gente, pelo amor de Deus, não continua não, Deus está me dizendo que tem uma coisa errada nisso aí. Chega mais perto de Deus, lembra? Chega mais perto. Chega mais perto de Deus. Quarta, humilhe-se na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, enquanto os nossos pecados não nos envergonharem diante do Senhor, não saberemos o que é humilhação.
enquanto o nosso pecado nos parecer uma coisa normal, Senhor, nós nos sujeitamos ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, leva-nos a essa sujeição. Ó Deus querido e amado, quebra as resistências em nome de Jesus. Quebra a nossa vaidade, o nosso orgulho. Quebra as feridas da nossa alma. Quebra, Senhor Deus, as nossas experiências anteriores. Quebra, vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo. O que nos impede de nos sujeitarmos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, opera sobre nós, para que aquela que tem dificuldade com isso, o orgulho, a altivez, as feridas do passado, sejam curadas em nome do Senhor Jesus, e haja hoje sujeição, submissão e obediência ao Senhor. Senhor Deus, nos ensine, com base nessa nossa sujeição, a resistir ao diabo. Dá-nos discernimento espiritual para saber que isso ou aquilo é uma estratégia do inimigo para nos derrubar nessa batalha. Dá-nos força, Senhor. Não há nada que seja mais forte do que o Senhor. Aquele que é do Senhor, o inimigo não lhe toca. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Resistir ao diabo. Deus, ajuda-nos nesse processo. Ajuda-nos, ó Deus, a chegarmos mais perto do Senhor. Essa distância tem que acabar. Nós queremos ter as nossas mãos purificadas e o nosso coração limpo. E se éramos de ânimo dobre, mente dividida, indecisos, hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos uma decisão definitiva. Mais do que as mãos, somente mãos e coração purificados e limpos pelo Senhor. Cuida de nós, Pai, e cura-nos em nome do Senhor Jesus. Nos humilhamos diante do Senhor, Pai. Nos humilhamos na presença do Senhor. A nossa falsa alegria vai ser jogada por terra. Nós vamos nos humilhar, nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos plantear o nosso pecado. Mas depois que essa luta do choro acabar, os que se humilharem serão exaltados pelo Senhor. E nós não confundimos exaltação como pódio, como posição hierárquica, como um destaque na comunidade. Nós sabemos que essa exaltação só será conhecida por aqueles que se humilharem sob a poderosa, potente, maravilhosa mão do Senhor. Deus, nós estamos sob ataques. A nossa mente quantas vezes profere palavras de descrença, de desconfiança, de falta de fé. Quantas vezes a nossa esperança dá lugar ao desespero. Quantas vezes nós vivemos pelo que nós vemos e não pelo que nós cremos. Tenha misericórdia de nós. Cada um desses ataques espirituais vão minando a nossa resistência. Nós deixamos de querer ler a Tua Palavra, deixamos de querer orar, deixamos de adorar ao Senhor, deixamos o nosso compromisso com a casa do Senhor de lado. Senhor, são ataques que visam minar a nossa vida espiritual. Estamos sob intenso ataque, mas hoje nós queremos reafirmar, nós nos sujeitamos ao Senhor, nós resistimos ao diabo, nós chegamos para mais perto do Senhor e nós nos humilhamos sob a poderosa mão do Senhor em nome de Jesus. Pai, que assim seja sobre a vida do Teu povo,
sobre a vida desta igreja que nos acompanha pela internet, pelas milhares e milhares de pessoas que serão alcançadas por esta pregação, por esta mensagem. Usa, abençoa, trabalha, impacta esses corações. Nós oramos e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém. Aleluia.